Sinta-se bem, você está na casa do rei. Na casa do pai, o bom filho sempre se sente bem, sim ou não? Então você está na casa do pai. Aleluia, gente. Quem crê que o Senhor está aqui no nosso meio? Então dê mais uma salva de palmas para ele. Isso. Bem, irmão, como vocês... Hoje nós vamos iniciar essa campanha com o tema que já foi falado aqui. E era para ter aqui uma porta aberta no meio aqui. Não era, Fatinha? Era para ter uma porta aberta. Mas eu falei para a Fatinha que eu ia usar 2 obreiros hoje fazer de porta aqui na frente. Aqui. No final nós vamos ver quem é os obreiros que vai servir de porta aqui. Amém? Porque Deus me mostrou uma porta. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, abra a sua Bíblia, porque através da vida desse homem, da história dele, que nós vamos entender. Talvez a pessoa, quando vê falar de porta aberta, muitos já pensam logo, vai pregar facilidade? Pelo contrário, através dessa mensagem de hoje, você vai ver que não é tanta facilidade, mas é uma forma da gente aprender o que fazer. Deus tem uma receita dele para todos aqueles que querem entrar pela porta que Deus já colocou aberta na nossa frente. E muitas das vezes a gente acha que está tudo travado. Quem entendeu, diga amém. Então abra a sua Bíblia para nós ganhar tempo. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 a seguir. Todos encontraram? Nós vamos ler até no 9. Você que tem Bíblia, acompanhe. Você que não tem, ouça. Que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés. Todos acharam? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que plantar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei com... Não te deixarei, nem te desampararei. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirá por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sente, louvando ao Senhor. Aleluia, para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora eu quero a sua atenção para cá. Olhe para cá, para você entender. A Bíblia relata aqui sobre a história desse homem aqui, de Josué. Todos aqui, eu creio que a maioria aqui conhece a história desse homem. E eu quero que você preste bastante atenção no que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Porque
muitas das vezes a gente, por a correria do dia a dia, as preocupações da vida, os desafios, as lutas, as pelejas, a gente muitas das vezes dá de se entender que Deus despreza o potencial que Ele coloca dentro do ser humano. E Deus não despreza. Nós vamos ver aqui nessa primeira parte aqui, que Deus sempre, Ele não despreza a potencialidade que Ele colocou dentro de cada ser humano, sim ou não? E às vezes quando a gente entra numa batalha, numa luta, muitas das vezes a gente se sente inferior, se sente tão pequeno, que a gente acha que só dependemos exclusivamente do poder de Deus. E muitas das vezes, quando eu estava orando, que Deus me deu o tema dessa campanha, a porta, eu falei assim, mas porta, todas as pessoas vão achar que é facilidade, é um evangelho de facilidade, e o Senhor me fez eu entender que não é o evangelho de facilidade. Deus quer fazer a gente entender que de onde a gente está até chegar à porta, a gente tem muita coisa a fazer. E aqui Deus me deu essa passagem aqui de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9, aonde Deus vai falar para Josué algumas coisas que vai se tornar de receita de Deus para a vida de Josué, como também vai servir de receita de Deus para as nossas vidas a partir de hoje aqui. E qual é a primeira coisa que Deus falou para Josué, para que ele pudesse passar com aquele povo, passar aquele Jordão para aquele povo? Deus começa a dizer para Josué, um jovem novo, sem experiência nenhuma, Deus dizendo para ele, Josué, meu servo Moisés é morto, agora tu precisa passar com esse povo ao Jordão. E a primeira coisa que Deus mandou Josué fazer, para poder ele cumprir o que Deus queria que ele cumprisse na vida dele, Deus disse para Josué, Josué, levanta-te, pois, agora. O que Deus estava dizendo para Josué? A porta, mais ou menos, vamos simbolizar uma porta aqui na frente, uma porta aberta. A porta está aqui, você está daí. Para você chegar aqui nessa porta aqui, a primeira coisa que Deus estava falando para Josué, sem tu se levantar, tu não vai conseguir chegar nessa porta nunca. Então o primeiro passo de quem quer entrar por uma porta, de quem quer sair do buraco que ele esteja, de quem quer sair da dificuldade, de quem quer sair da situação, por mais crítica que ela seja, o primeiro passo que ele tem que fazer é se levantar na presença do Senhor. É se levantar. Deus estava dizendo para Josué, se levanta, pois, e uma coisa interessante, nada está na Bíblia por estar. Deus poderia muito bem, se levanta, Josué, a semana que vem. Não, Deus desceu, Josué, levanta-te, pois, levanta-te, pois, agora, Josué. Ou seja, dá de se entender que tem muitas pessoas que deixaram para se levantar quando não adiantava mais. Deus estava dizendo, Josué, se tu deixar para se levantar com esse povo, quando não tiver mais ninguém acreditando, quando não tiver mais ninguém contigo, não vai adiantar tu se levantar. E a pessoa hoje, quantas pessoas têm achado que tudo vai cair do céu e não vai cair, meu. Você precisa se levantar. Você precisa sair da inércia, sabe? Você não pode ficar parado, você tem que agir, você tem que se levantar, porque no momento que você se levantar, pensa numa pessoa que você vai encontrar, que vai ser contigo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Isso que Deus falou para Josué, se levanta agora, ou seja, se deixar para se levantar, a semana que vem ou o mês que vem, fora do agora de Deus, também não vai adiantar. Se levanta. Isso me traz muito à memória uma passagem bíblica daquela mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, versículo 22 e 23, se não me falha a memória. A Bíblia diz que aquela mulher, ela estava há 12 anos sofrendo daquela hemorragia. E se a gente for analisar a situação daquela mulher, porque a gente foca muito quando passa nessa mensagem, só na cura, só no momento do milagre. E na verdade a gente tem que entender o contexto, o texto e o contexto é desde o início. Porque aquela mulher, imagine comigo, tinha 12 anos que ela sofria, já tinha gastado o seu dinheiro todinho, já tinha padecido na mão de muitos médicos, em vez de melhorar, tinha piorado. Se fosse no dia de hoje, na vida de muitos,
que acontecia na mente daquela mulher? Eu já gastei tudo que eu tinha, já padeci na mão de muitos médicos, ninguém conseguiu me ajudar, pelo contrário, eu estou pior, estou sabendo que Jesus vai passar ali, agora se Ele quiser, Ele faz alguma coisa por mim, porque nem dá conta de andar, eu não estou dando conta de andar. Você vai ver na vida dessa mulher, ela cumprindo o que Deus falou para Josué. Só Deus sabe o que aquela mulher enfrentou com aquela hemorragia, aqueles 12 anos, sem ter recurso financeiro nenhum, debilitada, fraca, anêmica. Mas para ela chegar lá no lugar do milagre, ela primeiro teve que se levantar. Quantos de nós, muitas das vezes, nós esquecemos disso? Achamos que vai cair do céu, achamos que vai ser só o poder de Deus. E aqui você observe que nessa receita de Deus aqui não tem nada, não tem ação do Espírito Santo, não tem Deus dizendo assim, eu vou fazer, Josué. Não, Deus está dizendo, Josué, é você que precisa se levantar, é você que vai ter que levantar. Tem momento da nossa vida que Deus está dizendo para nós dessa mesma situação. É nós que precisamos se levantar. É nós que precisamos se levantar. Se nós não se levantar, não tem como acontecer. Não tem como. Essa mulher, só Deus sabe o que ela enfrentou. Ela se levantou e venceu. Se a gente for pegar a história de Elias, 2 Reis, capítulo 19, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Elias tinha orado, tinha descido fogo do céu, tinha dado um show. Mas uma ameaça de uma mulher por nome de Jezabel fez o homem. Jezabel disse: amanhã, esse mesmo horário, tu não tiver como um deles, eu não me chamo Jezabel. A Bíblia, acabou o profeta, acabou o homem. Entrou, caminhou o caminho de um dia, saiu largando tudo que não devia largar, e caiu numa depressão profunda, e pediu a morte. Senhor, já basta, eu não sou melhor do que os meus pais, eu preciso morrer, prefiro que morra. O Senhor enviou um anjo, e a primeira palavra do anjo foi essa: levanta-te, porque muito em grande a tua caminhada. Até quando você vai ficar prostrado, reclamando da situação? É hora de se levantar. Se a gente for pegar, a Bíblia está lotada, se a gente for pegar a história do filho pródigo, me ensina muito aqui, porque tem coisa, tem situação que a gente fica na inércia, ou seja, parado, muitas das vezes porque veio sobre nós, mas muitas das vezes porque nós buscamos essa situação. O filho pródigo não foi ninguém, foi ele mesmo que jogou tudo que tinha fora com as suas próprias mãos. Mas no momento em que ele caiu em si, entendeu o valor de se levantar, ele mudou a história dele. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Foi em busca daquilo que ele achava que não tinha mais nem direito, e conseguiu alcançar novamente. Quando se viu lá dentro do buraco, sem nada, tinha jogado tudo fora, mas as palavras dele foi essa: levantar-me-ei e voltei com o meu. Se levantou. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É hora de você se levantar. Isso é uma receita de Deus. Você vai ver aqui, você vai ver que não vai ter Deus dizendo assim: é isso aqui, é eu que vou ter que fazer. Nós vamos passar por no final aqui, nós vamos ver o que é que Deus tem que fazer na nossa vida. Mas a nossa parte, Deus falou tudo aqui para Josué. Primeiramente mandou ele se esforçar. E é hora de nós, primeiramente mandou ele se levantar. É hora de nós se levantar na receita. E segundo, pastor, para nós não tomar muito tempo, segundo, Deus disse para Josué: esforça-te. O esforço, ele é fundamental na vida do ser humano. Não vou nem dizer na vida do cristão, na vida do ser humano, mas principalmente na vida de nós que dizemos ser cristão. Esforço. E se nós for analisar, porque muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus e não foca muito nos detalhes, mas se você for ver do versículo 1 até o 9, o nome esforço você vai encontrar por 3 vezes. O levantar, você vai ver Deus fala na primeira vez, que é o primeiro passo, é você se levantar. Mas o esforçar, Deus vai falar por 3 vezes até o versículo 9, porque é fundamental para você entender que, independente, mesmo se você se levantar, mas se você não se esforçar também, de nada vai adiantar. E o pastor Antônio, o que é o esforço? É usar a energia acima
do comum, ou maior do que o comum que você tem costume de usar. Esforço é isso. Esforço é o quê? Fala comigo. Usar energia maior do que o costume. É o que muitos não têm feito. Eu estava falando aqui, ontem eu estava falando na visita que nós fomos fazer, eu estava falando, está uma prova. Ontem, se eu não tivesse usado isso aqui, de esforço acima do comum, energia acima do comum, eu não tinha vindo para a visita. Não tinha. Minha esposa atrasou do trabalho, eu tive que trazer o menino, deixar no meio do caminho, encontrar com ela, ligar para quem estava aqui, para a Fatinha, dar o recado que eu vou chegar, não sei que hora, mas eu vou chegar aí, me esforçar. Tem hora que se você não usar o esforço, não vai acontecer, você não vai chegar. Deus estava dizendo, Josué, tu precisa, esforça-te. Se tu se esforçar, tu vai passar esse Jordão, tu e esse povo. Mas se você não se esforçar, não tem como você chegar a lugar nenhum. Imagine Daniel. Daniel estava precisando de uma resposta de Deus. Sim ou não? Daniel estava precisando de uma resposta de Deus. Daniel pregou o joelho no chão, em jejum e oração. Daniel orou 21 dias. 21 dias. Ou seja, nós vamos entender que Josué teve um esforço tremendo para poder orar e jejuar 21 dias consecutivamente. Ou seja, nós queremos resposta, mas não queremos orar, nós não queremos jejuar. Ou seja, queremos jejuar e orar pausadamente, oro hoje, 10 dias sem, orar hoje, 5 dias sem, ou seja, não, isso não é esforço. Esforço é como a Bíblia diz que Daniel, quando ele dobrou seu joelho, quando o anjo veio, a Bíblia diz que o anjo foi parado. O anjo foi parado. Quem sabe se Josué tivesse orado 14 dias, não tinha recebido a resposta. Tivesse orado 18 dias, não tinha recebido a resposta. Ou seja, para isso ele teve que empregar um esforço fora do comum que ele tinha costume de empregar. Nós temos que se esforçar, nós estamos vivendo num mundo hoje que isso tem deixado de lado. Não tem se esforçado. E a Bíblia diz que quando o anjo chegou, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, travou a resposta de Daniel nos ares. Ou seja, demônio que tem um reino, que tem poder, mas a Bíblia diz que o demônio voltou, Deus enviou Miguel, lutou, venceu, abriu o caminho e a resposta veio. Sabe por que a resposta de Daniel veio? Por causa do seu esforço. Até quando nós vamos achar que não precisamos se esforçar? E a Bíblia diz que quando o anjo chegou, a primeira palavra dele, Daniel, homem muito valoroso, desde o primeiro dia que tu colocaste propósito no teu coração, eu desci com a tua resposta. Ou seja, e o anjo vai dizer bem claro, eu só vim por causa do teu esforço. Imagine Gideão. Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava num lugar, numa situação crítica, os midianitas tinham tomado conta de tudo. O povo de Israel não tinha direito em colher nada do que eles plantavam, mas a Bíblia diz que Gideão pegou, no lugar que era para espremer uva, a Bíblia diz que Gideão, com seu esforço, ele foi malhar trigo em um lugar estreito, não era apropriado para aquilo dali, mas o esforço dele fez ele fazer o que ele fez naquela situação. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chegou, falou para ele, homem, varão preguiçoso, foi isso? Você não vai ver o anjo dizendo assim, varão valoroso, ou seja, o esforço de Gideão fez Deus ver ele como um homem valoroso na presença dele. Nós estamos vivendo num tempo que o esforço tem ficado de lado. Ninguém se esforça mais na família, ninguém se esforça mais no emprego, ninguém se esforça mais na obra, ninguém se esforça mais em quase lugar. Está errado, está aqui a receita de Deus. Quer passar, a porta está na nossa frente. Mas para chegar nela, seja em qual porta for da sua vida, a porta pode ser qualquer porta da sua área da sua vida. O primeiro passo, se você quiser chegar nela, passar por ela, o primeiro passo é se levantar. Quem está ouvindo a voz de Deus? Se você não se levantar,
A porta pode tiver 1 metro de distância sua. Não tem como. Você não vai conseguir. E o segundo é esforço. Ei, esforço. Está aqui, 3 vezes Deus dizendo: esforça-te. Esforça, Josué. Esforça, Josué. Pai, Deus sabia que Josué ia mexer com gente. Deus sabia que Josué ia mexer com gente. A gente vê nosso pastor com 30 e poucos anos aqui. Era para estar com os cabelos tudo preto ainda. Mas já está com os cabelos daquele jeito ali. Se ele, nesses 32 anos que vai fazer, se ele não tivesse usado essa palavrinha, no momento que ele se levantou, cansou de dizer aqui que todo mundo passava, fazia não sei quantos cultos por mês, só ele, os meninos e a esposa. Mas estava de pé. E depois, para poder se manter, se não fosse o esforço dele, sem condição financeira, sem palavra de apoio de lado nenhum, mas o esforço fez romper a barreira. Mas onde chegou? Se levantar e se esforçar. Ei, se não, Deus sabia da missão de Josué, também sabia do tamanho do desafio, como também sabe do tamanho do desafio meu e seu nessa noite. Deus sabe do nosso desafio. Deus sabe da capacidade que Ele colocou dentro de cada um. Quem sabe nessa noite você está se sentindo incapaz, mas eu quero te dizer, você é capaz, só basta você usar o primeiro passo. Se levanta, se esforça e Deus será contigo. E você sairá dessa situação. Isso, glorifica Ele aí. Se esforça. E o terceiro ingrediente, Deus fez uma receita com 3 ingredientes aqui. Primeiro levantar, depois se esforçar. E o terceiro ingrediente, tem de bom ânimo. Ei, tem de bom ânimo. O que é isso, pastor? Tem de bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? Seja uma pessoa otimista na sua vida. Isso é ânimo. Seja uma pessoa otimista. Seja uma pessoa otimista, isso é ter bom ânimo. Ou seja, uma pessoa que tem bom ânimo é uma pessoa otimista. E Jesus dá a receita. O que é uma pessoa otimista? O que é uma pessoa otimista? Jesus dá a receita quando Ele vai falar. Naquela passagem Ele diz assim, os olhos são a candeia os olhos é a candeia do corpo. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Essa receita quem passou foi o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus estava dizendo, da forma que você vê a vida, ela vai dizer quem você vai ser. É da forma que você vê a vida. Isso é uma pessoa, ou seja, se a pessoa for uma pessoa otimista, ela vai ter uma vida de otimismo. Jesus estava dizendo, da forma que você vê a vida. Eu vou trazer mais ou menos aqui, vou dar um exemplo aqui dentro da Bíblia e depois vou dar um exemplo fora da Bíblia para você entender. Aqueles homens de Israel, naquela luta de Davi com Golias, todo aquele exército, todos eles, como é que ele estava vendo o gigante? Davi viu a mesma pessoa que todo o exército também viu, sim ou não? Mas a visão de Davi era totalmente diferente da visão dos homens de Israel. Estava vendo o gigante poderoso, não tem como nós ir, não adianta. Davi disse, quem é esse? Quem é esse incircunciso? Para poder afrontar o Deus de Israel. Talvez, olhe para cá para você entender. Talvez é assim que muitos de nós temos visto a nossa luta, o nosso desafio. Temos visto como o exército de Saul, o exército de Israel, temos visto maior do que nós, mais poderoso do que nós, e nós vamos deixar de lado aquilo que Deus colocou dentro de nós, um potencial que pode mudar a história da nossa vida.
É o que Davi estava aqui, Davi menor, sem experiência nenhuma, mas a visão dele era totalmente diferente. Davi estava na visão do que Jesus falou. Se teus olhos for bom, Davi disse, eu estou vendo tudo isso, mas estou vendo o Deus poderoso comigo na minha vida. Ei, é isso que muita gente não tem entendido. Ou seja, tem de bom ânimo, seja uma pessoa otimista, vê como Deus quer que você vê, pare de olhar na ótica humana, olha pelo menos uma vez na ótica do céu. Lembra daquela passagem de Eliseu com o seu moço, a cidade cercada, Eliseu dentro de casa, confortável, o moço dele quando abriu a porta, viu simplesmente só os inimigos, entrou desesperado, meu Senhor, o que faremos? A cidade está cercada. A oração de Eliseu foi essa, meu Deus, peço-te que abra os olhos dele para que ele possa ver que muito mais é o que estão conosco do que o que está com eles aí fora. Ou seja, estava vendo totalmente ao contrário da visão do seu moço. Quem está ouvindo, diga amém. Então, a partir de hoje, aprenda essa receita. E agora, fora da Bíblia, essa aqui para você aprender melhor. Ei, se a gente for pegar um elefante, pesando não sei quantas toneladas, grande, forte, cheio de força, maior do que o leão, aí você pega o leão, menor do que ele, menos força do que ele, os dois começam a se olhar. O elefante que é maior, mais poderoso, ele olha para o leão, ele vê o leão como o destruidor dele. O leão menor do que ele, vê ele como churrasco de carne crua. Ou seja, questão de visão, não vai dar noutra. Ou seja, o leão menor, mas com a sua visão totalmente na visão correta, vai destruir o maior e o mais poderoso. Assim é na minha e na sua vida. Ei, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, a receita de Deus, Deus me deu a visão da porta aberta, mas para chegar na porta, Deus me deu esses 3 tópicos aqui. Primeiro, se levante. Segundo, se esforce. E terceiro, tem de bom ânimo. Não adianta tu se levantar, se esforçar, mas viver por aí cabisbaixo, com espírito de inferioridade, tomando conta de você o tempo inteiro. Não vai conseguir chegar na porta, por mais aberta que ela esteja. Deus está dizendo, se levanta nessa noite, se esforça e tem de bom ânimo, e Ele será contigo. Faça isso. Não importa o tamanho do seu sonho, a questão não é o tamanho, a questão é como você vai ver, a questão é como você vai chegar. Eu me lembro todas as vezes que eu recebo uma oportunidade para me pregar, eu costumo dizer até para minha esposa, se eu for pregar num lugar que não tiver um banheiro, eu não vou dar conta de pregar, porque antes de pregar eu tenho que ir no banheiro pelo menos 2 vezes. Nervosismo danado. Todo mundo acha que a gente não tem, tem. E eu me lembro da primeira vez que um camarada veio lá do Recandaema, de culto de domingo, não é nem normal daqui de domingo alguém orar pelo dom de revelação, é muito difícil. E ele veio nesse dia e me chamou ali, eu estava ali mais ou menos aqui assim, a igreja era assim, e ele foi lá, botou a mão na minha cabeça e falou assim, levanta, dá uma olhada para ali. É ali que Deus quer te usar. Talvez tu tenha olhado para o teu potencial, para o teu espírito de inferioridade, tem que dizer, nunca vai estar ali. Mas Deus está dizendo que é ali que Ele vai te usar. E botou a mão na minha cabeça e eu caí, não foi endemoniado. Caí, e quando eu me levantei, eu nunca vi um desejo tão grande de ler a Bíblia e de orar depois daquele dia para frente. E hoje eu estou aqui. Ei, Deus ele tem a parte dele, mas nós temos a nossa. E agora vamos ver qual é para encerrar a receita. Essa receita com esses 3 tópicos, é Deus dizendo para mim e para você, essa é a nossa missão, é a nossa função. Essa aí Deus não vai entrar não. Essa aí Deus não vai. Aquela mulher do fluxo de sangue, para ela chegar até lá onde Jesus, ninguém fez nada por ela. Agora chegou até a porta que era Jesus, aí nós vamos ver o que Deus vai falar para Josué,
dizendo para ele, dizendo, aonde tu plantar a planta do teu pé, eu vou lhe dar, eu vou lhe darei. Essa é a função de Deus, da estratégia. Tem poder para dar, para tirar, para abrir porta, para fechar, para te levantar para te levar em lugares que tu jamais acharia que ia chegar. Essa é a função de Deus. A nossa é os primeiros 3 tops que Ele deu para mim e para você. Eu digo, Josué, se tu se levantar, se tu se esforçar, se tu tiver bom ânimo, todo lugar que tu plantar a planta do teu pé, eu te dou. Deus estava dizendo, o poder está comigo, Josué. O poder é meu. Quem tem poder de dar é eu, que sou poderoso. Quem tem poder de mudar a história sou eu. Eu mudo. Nós padecemos muito, porque nós é que queremos mudar os outros, nós é que queremos mudar o ambiente, nós é que queremos mudar as coisas. Não, esse poder não é seu. Cumpre a regra e tu vai ver Deus fazer o que Ele pode fazer. Quem crê que todo poder pertence a Deus? Todo o poder pertence a Ele. E Ele estava dizendo, Josué, faça isso. E o que eu acho interessante aqui, sabe o que é? Josué, mesmo sendo jovem, sem experiência, você não vai ver Josué questionando. E eu acho que ele estava pronto para assumir o lugar de Moisés mesmo. Sabe por quê? Porque se você voltar um pouco atrás, quando Deus levanta Moisés, menino, o que deu de trabalho esse Moisés, o velho Moisés, dizendo, não, Senhor, Faraó não vai acreditar que tu me enviou. Deus vai, está os sinais contigo, olha o sinal aí. Josué, Moisés, não, nem falar eu sei. Não, está aí Arão, vai falar por ti. Deu uma desculpa danada para não poder ir. Josué não. Deus dizendo, levanta, se esforça e tem de bom ânimo. E aí eu vou te dizer o que vai acontecer depois de fazer isso. Deus nessa noite está falando com você nessa noite aqui. Deus está dizendo para você, não é mais hora de ficar parado. Não é mais hora de ficar aí na inércia aí. Não é mais hora de ficar parado, mas não se levanta. Ei, levanta-te, levanta. Você vai ver Deus dizendo assim, quando Deus diz, eis que eu sou contigo, pode se levantar o inferno em peso. Não vai mudar o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Amém? Então louve Ele com as palmas, louve. Não ande desanimado pela aí não. Por maior que seja a luta, levante a sua cabeça. Ei, levante a sua cabeça. Porque se você andar... Outro dia eu levei uns obreiros para o monte lá e eu estava falando para eles daquela passagem do filme Desafiando o Gigante. Que aquele camarada, o melhor jogador do time, está lá dizendo, para que nós vamos treinar mesmo, se nós já sabemos que nós vamos perder. E o treinador do time colocou um cara de 50 e poucos quilos nas costas dele. Hoje é porque as pessoas não assistem mais filme que vai edificar a sua fé. Eu vi a bispa ali, passou um ano aqui todinho, pagando pipoca do bolso dela, guaraná do bolso dela, suco do bolso dela, tentando fazer o povo entender do tamanho da grandeza que é a gente se reunir para assistir algo que vai agregar na nossa fé. E não parou por um motivo, porque se esforçou o ano inteiro, mesmo assim, não alcançou o total de pessoas que ela estava de plano alcançar. E eu estava falando para eles, essas foram as palavras que saíram da boca daquele camarada. Para que nós vamos treinar, se nós já sabemos que nós vamos perder? O treinador olhou para ele e falou assim, vem cá, faça favor. Botou um camarada na frente, em cima dele, e mandou ele, tu vai andar esse tanto de metro aqui. E ele começou a andar só com as mãos e os pés, as pontas dos pés no chão, com um camarada de 50 e poucos quilos nas costas. E ele queria parar, tá doendo, tô cansado. E o treinador, tu consegue, vai em frente, esforça. E ele, tô cansado. Ele vai, negocia com seu corpo, vai em frente. E aí quando ele caiu mesmo, ele olhou, eu alcancei. E ele falou, tu andou o campo inteiro, cara. Você andou o campo inteiro.
Ou seja, o treinador falou para ele: não me diga que não possa me dar além daquilo que tu tem condição de fazer. É isso que falta em nossas vidas. Muitas das vezes nós dizemos que não conseguimos, dizemos não por uma coisa que nós temos capacidade de ir muito mais além. Isso tem feito nós perder batalha que não era para nós perder. Tem feito nós ser derrotados em área que não era para ser derrotado. Ei, nessa noite Deus está falando com pessoas aqui. Esforça-te, é momento de você se esforçar, meu irmão. Eu não sei a que nível você se encontra nessa noite, mas Deus está dizendo: esforça-te e tem de bom ânimo. Porque onde tu pisar a planta dos teus pés, Deus é poderoso para fazer acontecer na sua vida. Isso, glorifica Ele aí. Mas hoje não. Nós temos assistido aí 3 horas aí de filme. Tanto filme aí. Esquecemos de... E estamos padecendo. Muitas pessoas perdendo batalha que não é para perder. E Deus lá olhando. Falando: o poder está comigo, filho. Mas o levantar e o se esforçar é contigo. Enquanto tu não se levantar, tu não vai sair daí não. Mas se tu se levantar e se esforçar e ter bom ânimo, aonde tu pisar o pé, eu vou te dar. Deus está dizendo para você: Ele vai te dar. Ele vai te dar. Amém? Louve Ele mais uma vez com as palmas. Isso. Aleluia, Jesus. Deus soberano, aleluia. É só o início dessa campanha. Deus vai fazer coisa extraordinária aqui na sua vida. Amém? Deixa eu orar pela filha do pastor Timóteo, lá atrás, lá. Faça favor aqui. Estenda a mão de vocês para cá, estenda. O Senhor mandou eu dizer assim para você: cuidado com essa amizade. Cuidado. Porque o Senhor, Ele me mostrou você envolvido numa coisa que te trazia uma grande decepção através das amizades. E o Senhor disse que hoje Ele está cortando esse laço. Mas Ele diz: vigia tu, porque hoje eu estou cortando isso que foi enviado para te trazer uma decepção de uma tal forma que tu ia perder a vontade até mesmo de viver por causa dessa decepção. Mas hoje Ele, como instrumento, eu como instrumento dele, Ele me manda eu te dizer: vigia e vê o que Deus pode fazer na sua vida. Isso, glorifica Ele aí. Ei, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe o que estamos passando. Mas também Deus sabe daquilo que Ele colocou dentro de nós e sabe que nós somos capazes. Deus sabe. Fique de pé, mano. Fique de pé. Pode ficar de pé. Posso orar por você? Junte as mãos. Isso. Feche seus olhos. Estenda a mão de vocês para cá, estenda. O Senhor disse que hoje Ele está colocando uma semente diferente aqui dentro aqui. Uma semente aonde essa semente vai germinar, vai dar fruto. E esse fruto, o Senhor me manda te dizer, o Senhor, esse fruto não é fruto podre, não, é um fruto diferente, onde vai alegrar o coração de Deus, não é alegrar o coração do homem, mas o Senhor me manda eu te dizer, a partir de hoje, essa semente é diferente das demais que já foi colocada aí. Deus mandou eu ungir você. Fique de pé.
Eu mandei ungir você. Estenda aqui a mão de vocês para cá, estenda. O Senhor diz assim: tu vai lá, volta lá por onde você já veio, volta lá e unge a minha filha, porque eu sei o que ela está necessitando nesse momento. Senhor, olha aí, Pai. Está ungida aqui tua filha aqui agora, Pai. Meu Deus, e a necessidade dela nesse momento só o Senhor conhece, Pai. E tu sabe, Pai, a tua palavra diz, como tu falaste com Josué: onde tu pisar a planta eu vou te dar, e o Senhor aqui tem poder de fazer, Pai. Então faça nessa noite, porque assim eu estou determinando a autoridade do nome do Senhor na vida da tua filha. Isso, glorifica aí. Tem um salmo que eu não estou. Às vezes a pessoa fala assim: quem criou o eco? Já viu aquele lugar fechado que a gente entra e fala assim, e fica, É eco, Osmar, aquele que fala no som. Quem criou? Foi Deus. Tem um salmo, eu não estou lembrado o nome do salmo aqui agora, que diz, Deus dizendo: o poder pertence a Deus, e 2 vezes a ouvir. Ou seja, Deus falou uma vez que o poder pertence a Ele, e 2 vezes a gente ouviu, ou seja, o eco. E às vezes nós esquecemos disso, que o poder pertence a Deus. E Ele dá a quem Ele quer. Deus dá poder? Deus dá poder? Agora eu não sei se a gente muitas das vezes não tem estrutura para lidar com o poder. Isso é o pior erro. Às vezes a pessoa pede tanto poder e esquece de que junto com o poder tem que vir a estrutura para lidar com ele. Deixa eu orar por você. Fique de pé. Mão no seu coração. Fecha os olhos. Estenda a mão de vocês para cá, estenda. O Senhor me mostrou como se fosse um degrau. E o Senhor me mostrou você colocando o pé nesse degrau, botava o pé e um escorregava. Ou seja, quando parecia que ia apoiar o pé bem apoiado, escorregava novamente. E o Senhor disse que hoje Ele está te dando um empurrão para que esse pé firme nesse degrau. Tu não vai deslizar nesse degrau como tu tem deslizado. Assim me manda te dizer o Senhor: hoje Ele está apoiando esse teu pé nesse degrau. Isso. Você vai ver que a partir de hoje, se prepare. A partir de hoje, o degrau que você tanto deslizava, Deus hoje vai ajudar você a firmar o seu pé. Deus é Deus. Como é que é? Tá. Deus é fiel. Fique de pé. Mão direita. Coração. Estenda a mão de vocês para cá, estenda. Eu olhei para essa moça aqui, o Senhor me mostrou como se tivesse uma boneca, me mostrou uma boneca numa encruzilhada. E a boneca cheia de alfinete, principalmente na região do coração dela. E o Senhor disse: unge ela e fala para ela que hoje eu estou mandando um anjo lá naquela encruzilhada, lá onde está aquela boneca. E o Senhor diz assim, o sonho, aquela boneca naquela encruzilhada era para travar uma batalha sentimental na vida dessa jovem aqui, a ponto dela não ter prazer nenhum. Mas o Senhor disse que nessa noite esse mal vai cair por terra agora. Isso, Jesus, dá ordem teus anjos lá naquele lugar, Pai, porque aquela boneca vai ser destruída e a vida sentimental dessa jovem não vai entrar nessa ruína não, Senhor, porque o Senhor assim o conhece e tem poder para mudar e ajudar na área sentimental dela, em nome de Jesus. Isso, glorifica Ele aí. No nosso meio aqui tem uma pessoa que está sonhando com cobra. Com cobra. E o Senhor mandou chamar, e é uma mulher. E o Senhor mandou chamar você na frente aqui. Quer vir aqui? Não vou tomar muito tempo. Faça favor aqui.
Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu quero repreender, Pai, este sonho maligno, Pai. Deus, que o Senhor vai de encontro, Senhor, onde quer que esteja essa situação. E a Tua palavra diz que todo aquele, meu Pai, que pede, crendo, recebe, Pai. E nesta noite nós cremos no poder da Tua palavra, e que este sonho maligno desapareça da forma de sonho na vida da Tua filha, e que ela possa alcançar bênção do Senhor sobre a vida dela. Isso, glorifica Ele aí. Deixa eu orar por esse jovem aí, faça favor. Vocês dois aqui, faça favor aqui. Dê umas mãos de vocês aí. As mãos. Isso. Fecha os olhos. Fecha os olhos dois. O Senhor me mostrou uns bonecos na encruzilhada desse jeito aí, de mão dada. Os dois na encruzilhada. E o Senhor disse que esses bonecos eles estavam amarrados de arame farpado. Os dois. E era com um grande acidente acontecer na vida de um de vocês dois. Os bonecos estavam amarrados os dois, mas o acidente era para destruir um. E eu não aceito esse mal na vida desses dois jovens, não. Isso, vai lá, Senhor. Dá ordem aos teus anjos lá naquela encruzilhada, aonde fizeram esse trabalho maligno para destruir a vida desses dois. Isso, Deus, quebra toda ação maligna. Tu não vai levar ela a essa situação não, diabo. Porque nessa noite o Senhor te viu aí. Ainda que tu quis se esconder, o Senhor está dando ordem. Sai daí, sai da vida dela. Sai dos caminhos deles dois. Nessa noite eu te repreendo, Satanás do inferno, demônio da morte. Desapareça da vida deles agora, em nome de Jesus. Isso. Glorifica Ele aí. Ei, tem uma porta na frente de todo ser humano, por pior que ele seja, e ela está aberta até hoje. Pastor, que porta é essa? A porta da salvação. Pastor, e o que eu tenho que fazer para poder entrar nessa porta? A receita de Deus para Josué. Se nós não se levantar, se esforçar e ter bom ânimo, ei, não vamos chegar nessa porta. O povo no tempo de Noé padeceram por isso. A porta estava aberta. Ei, Deus mandou Noé fazer aquela porta. Deixou lá depois de tudo pronto. Deixou quantos dias? Alguém lembra ainda quantos dias ficou aberto esperando as pessoas se levantar, se esforçar e entrar? 7 dias. Mesmo depois de tudo que tinha acontecido, 7 dias. Sabe quem entrou? Sabe quem se levantou? Sabe quem se esforçou? Sabe quem se animou? Ninguém. Ninguém. Só aqueles mesmo, Noé, seus 2 filhos, suas 2 noras e a sua esposa. E os animais. Faltou o quê? Primeiro passo, se levantar. Se você não se levantar, você vai perecer, vai sofrer. Mas enquanto você não entender que o levantar é contigo, você vai estar aí, Deus, você não está me vendo não? Até quando eu vou ver isso? Ontem na visita que nós estávamos, eu estava dando testemunho de quando eu me converti aqui. E aí, nós já tínhamos aqui, acho que mais de 10 anos de junto, morando junto. E aí, parecia uma coisa, a oração de primeiro não era igual hoje, chega várias pessoas aqui orando. Geralmente era naquela portinha ali, aberando aqui, a fila dava quarteirão todinho. E o reverendo tinha hora que ele só fazia assim, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, porque era gente demais, não tinha como, senão virava a noite. E aí quando chegava em mim, ele dizia assim, e aí?
tu vai casar não, cara. E ele de olho fechado, Senhor, abençoe, abençoe, abençoe. Chegava em mim, ele, não vai casar não, mano. E eu falava, eu preciso regularizar minha situação para com Deus. E eu guardando uma férias para me poder ir visitar minha mãe. E depois ele falou assim, um dia, na oração aqui, além dele falar isso aqui, ele se esforçou mais ainda. Ele foi lá e falou assim, vai casar não? Pronto, a igreja vai pagar o teu casamento. Aí eu falei, agora eu preciso... Falei, vou me levantar. Me levantei, em vez de tirar férias, vendi minhas férias. Fui lá, só comprei uma muda de roupa para mim, outra para a mulher. Casamos. Era só para regularizar, para você ter uma ideia. Ela arrumou uma câmera fotográfica lá e chegou lá, o fotógrafo, vamos tirar foto? Ela, não, já tenho aqui minha máquina. Aí deu para o irmão tirar, nós não tem uma foto do dia do casamento. Era só para regularizar na terra e ligar no céu. Não deu para fazer mais nada, foi só para comprar roupa, ir no casamento, casar, ir no Taguatinga Shopping, tomar um sorvete e voltar para casa. Não deu para ir para lugar nenhum mais. Mas o principal aconteceu, sabe o quê? Regularizamos nossa situação perante a terra e perante Deus. A Bíblia diz o que é ligado na terra é ligado no céu. Mas primeiro eu tinha que fazer o quê? Me levantar. Se fosse outro, não, eu vou vender minhas férias para poder negócio de casamento, já estamos casados há tanto tempo, amigada é igual estar casado, não é. Ei, se levante. Se você não se levantar, você jamais vai alcançar o que precisa alcançar. Você que é jovem, se levanta. Eu estava dando um testemunho aqui, uma certa vez, tem um irmão aqui que estava precisando muito de emprego, eu falei, vou arrumar um emprego para você. Nós estávamos na oração aqui com as bispas, o pastor Odevá aqui, de madrugada até 7 horas da manhã. E eu falei, vou sair da igreja 6h45, porque 7 horas eu começo a trabalhar. Você chega lá estourando 6h30. Quando cheguei de noite no culto aqui, ele falou, pastor, você marcou comigo e não veio. Eu digo, não veio? Quem não veio foi você, meu. Você tinha que chegar aqui que hora? 6h30, você chegou que hora? Cheguei era 7 e pouco. Não vai me achar mais, ou seja... Se levantar, observe que Deus falou para Josué o quê? Levanta-te, pois, agora. É agora o tempo de agir agora, meu filho. Não deixa para agir depois, não. Se você deixar para agir depois, o sofrimento vai bater na sua porta. E escute o que Deus está falando para você nessa noite. Se levante. Se for para sair, igual o irmão falou aqui, se for para sair da má amizade, para poder, a hora de levantar é agora. Vai deixar para levantar quando? Quando estiver preso nas 4 grades, com 5, 6, 10 anos nas costas? Não. Deus está dizendo, é agora, filho. Não deixa para valorizar esse emprego. Depois que todo mundo, teu líder, teu patrão, perder a paciência com você, não. Hora de se levantar e entender que você é funcionário, é agora. Ei, não deixa para ver que essa mulher é a mulher da tua vida, depois que ela dizer que não quer mais nada com você, não, é agora. Ei, acorda, levanta-te, põe-te de pé, esforça-te e tem de bom ânimo. Alguém lembra, para fechar, alguém lembra da receita do bom ânimo? O que é ânimo? Seja uma pessoa otimista. Otimista. Vamos. Otimista. E aí você vai ver Deus dizendo, aonde tu plantar a planta do teu pé, eu vou te dar. Só quem dá é quem tem. Já viu alguém dando uma coisa que não tem? Se Deus está dizendo, onde tu plantar eu vou te dar, é porque está com Ele. O poder é com Ele. Não se preocupe, o poder é com Ele, só basta você entender isso aqui nessa noite, e você vai ver aonde Deus vai fazer você chegar. Amém? Palma para Jesus.